Shabbat Shalom para vocês. Que o Eterno possa nos abençoar nessa manhã de Shabbat. Já nos abençoou. Por nós conseguimos abrir os nossos olhos e ver que nós estamos vivos e que o Espírito de Adonai que soprou sobre nós, em nossas narinas, permanece em nós, né? É uma oportunidade que nós temos de nos apresentar diante de Hashem. Tem um outro aviso também que nós precisamos dar. É que no próximo Shabbat, nós estaremos aqui numa celebração de Seudat, depois do estudo da porção. O Seudat, para quem não sabe, é uma alimentação, uma refeição festiva ofertada a Hashem, junto com a grande família que nós temos. Esse Seudat, ele é ofertado pela nossa irmã Neuzimar. Ela é um membro bem antigo aqui da casa, e ela não mora no Brasil, ela mora fora, e ela vem estar com essa família, grande família espiritual, e ela gostaria que todos sentassem à mesa com ela no próximo Shabbat. Então você está convocado a estar presente no próximo Shabbat, já sabendo que nós temos aqui uma celebração de Seudat, essa alimentação que nós vamos sentar com a Neuzimar e recebê-la, matando a saudade dessa irmã que mora fora, lá no exterior, nos Estados Unidos. Amém? Vamos orar? Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, nesse momento nós queremos reverenciar o Teu nome, entregar o nosso ser diante do Teu altar, para que o Senhor venha penetrar em nós, Eterno, e nos preencher com aquilo que há de mais puro que é a Tua palavra. Seja conosco em todos os momentos deste Shabbat, Pai, como o Senhor tem sido até neste momento. Nós ofertamos o nosso ser diante de Ti neste Shabbat, para que nós possamos aprender mais de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender o que está prescrito na Tua Torá para nós, neste tempo presente, para que verdadeiramente nós não venhamos fugir da Tua presença, mas que nós venhamos nos manter firmes, crendo que o Senhor é aquele que vai à nossa frente, dissipando os nossos maus pensamentos, preparando um caminho plano para que nós possamos andar nas veredas que há em Ti. Seja conosco, perdoando os nossos pecados, as transgressões que insistem em habitar em nós devido à insistência de satisfação de nossa carne, e o Senhor venha queimar dos céus, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que não está de acordo com a Tua palavra, que ofende a Tua Torá. Abraça os nossos corações, conforta o nosso espírito, ó Pai, visita os nossos familiares, seja conosco, tanto os que estão internos, quanto aqueles que estão nos acompanhando pela internet, para que nós possamos ser únicos, diante de Ti, nessa manhã de Shabbat, em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Interessante que Ulisses já anunciou essa questão de ter um coração voluntário ao serviço ao próximo. A Associação Lafbete, ela tem ganhado do Eterno e também daqueles que são colaboradores um fôlego a mais para que nós possamos ajudar aqueles ao qual nós encontramos. O trabalho é intenso, são poucos que trabalham, mas nós precisamos de cada um de vocês, sabendo que qualquer ajuda que vem de nós é de grande peso para nós no trabalho de tzedakah desta casa. Então, vocês fiquem à vontade, ouviram a voz de Ulisses, é uma convocação de participação, mas a partir do momento que você se apresenta diante de Adonai, você passa a ser contado por Ele. Então, você que contribui, você que vai contribuir, a da convocação você torna-se contado por Adonai. Adonai conta com você nesse momento. Amém? Nós estamos na 36ª paraxá desse ciclo, é a porção Berraloterra, quando subires. Ela encontra-se, Ulisses já leu hoje, em Números capítulo 8, toda a porção vai até o capítulo 12, do verso 16. Então, há uma porção que tem muitos aspectos para que você possa observar, meditar e analisar. Mas antes de nós adentrarmos verdadeiramente a porção,
eu convido a todos para que você possa ir lá em Provérbios capítulo 20. Porque quando nós recebemos a convocação de irmos e nos apresentarmos à associação, é porque nós precisamos exercer um coração gratificador diante de Adonai. Adonai precisa olhar para nós e ver em nós, em contar conosco, que há em nós um coração apto a contribuir. Em Provérbios capítulo 20, você faz a leitura junto comigo no verso 27. O verso 27 do capítulo 20 de Provérbios diz o seguinte: o espírito do homem é a lâmpada do Eterno. Ela esquadrinha todo o mais íntimo do ser. Outras versões diz: o espírito do homem é a lâmpada do Eterno, que esquadrinha a nossa alma, mas o nosso ser, ele é completo para nós. Então você sabe, e eu também, que o Eterno está nos avisando que nós estamos expostos diante dele. Ele olha para você e ele sabe o seu pensamento e o que há no seu coração. Então, não tenho eu nem você, temos condição de usar algum disfarce diante de Adonai. Ele vê além da minha face. O espírito do homem aqui, em Provérbios 20, verso 27, ele é comparado à lâmpada do Eterno, isto é, um depositório, um cálice, que vai conter o azeite para fazer a lâmpada permanente brilhar diante de Hashem. Isto é uma constante fonte de luz, conforme já prescreve a Torá em Belaroteca, nessa porção, como também nas porções anteriores, no capítulo 25 de Êxodo, no capítulo 27 de Êxodo, no Tetzaveh. Então o Eterno vem falando já dessa questão, que a luz de Adonai, ela vai resplandecer sobre mim e sobre você. O espírito do homem é comparado a esta luz. O homem deve refletir, por quê? O homem deve refletir a semelhança do seu Criador. Para a Torá de Moisés, a luz simboliza a vida, a salvação e o amor que brota de única fonte, que é Adonai. Essa é a luz que está em mim e que está em você, que brota para que eu possa clamar e me apresentar diante de Adonai. Essa luz simboliza fonte de salvação, de amor e de vida que provém de Hashem. O salmista, o Salmo 36, ali no verso 9, ele fala uma coisa interessante, não precisa lá não, que ele diz assim no verso 9: porque em ti, em Adonai, diz o salmista, está o manancial da vida. Ele diz assim: em tua luz veremos a luz. Quando Ulisses diz que eu preciso olhar para o meu irmão que passa necessidade, eu preciso ter essa consciência que em a luz de Adonai eu posso ver a luz do aquele que há necessidade. Porque não só ele e eu, você também estamos expostos diante de Adonai. E você pode, a Torá de Gênesis a Apocalipse vai falar intensamente dessa questão. Em Mateus capítulo 5, quando ele diz que vai refletir a luz da Torá no homem. Mas eu quero me deter, não em Mateus, depois a gente volta durante o estudo da porção em Mateus capítulo 5. Eu gostaria de deter contigo, com vocês, lá em 1 Coríntios capítulo 2. Por quê? Porque aqui Paulo, ele vai ensinar essa relação do espírito do homem, que provém de Elohim, e que examina todo o nosso ser. Paulo, aqui em 1 Coríntios, ele vai dar uma pequena aula de grandes explicações para mim e para você. Capítulo 2 de 1 Coríntios. Esse texto aqui, ele é pequeno. Ele diz assim, olha: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Elohim, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Ele não está falando assim que quando ele se apresentou aos homens, ele não se apresentou com palavras persuasivas dele mesmo,
ou do conhecimento ao qual ele tinha, porque você sabe que Paulo era um grande estudioso da Torá. Olha o verso 2: pois nada me propus saber entre vós, senão a Yeshua, o Messias, a este crucificado. Verso 3: eu estive convosco na fraqueza e em temor, e em grande tremor, diz Paulo. Ele compartilha o ser dele conosco. Então ele diz assim: olha, eu estou contigo em temor, em grande tremor. Mas ele faz essa declaração porque ele conheceu o Messias. Ele foi derrubado do cavalo e foi abatido ali por Yeshua, e Yeshua tornou-se a grande luz para Paulo. Ele diz assim: olha, a minha palavra e a minha pregação, o meu ensino, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, está vendo? Mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder que vem de Elohim. Que eu e você não venham nos apoiarmos daquele que tem uma aparência de grande poder, persuasivas de palavras, mas que nós venhamos saber que aquele que tem a sabedoria que provém de Torá. Olha o verso 6: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. A sabedoria do homem, ela é passageira. Alguns escrevem livros para manter ali a sua sabedoria e o seu nome para sempre. Mas não, ele diz assim, eles se aniquilam com o mundo. Não falamos, verso 7, a sabedoria... Não, ele diz, falamos a sabedoria de Elohim, oculta em mistério, a qual Elohim ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Adão da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Elohim preparou para os que amam. Elohim preparou as suas porções para aqueles que, numa convocação, recebe a convocação, aceita a convocação e se apresente a Adonai e fala assim: agora eu posso contar contigo. Aí ele vai revelar a estes a sua vontade. Está vendo? Não subir o coração do homem, mas Elohim os preparou para os que amam. Mas Elohim nos revelou pelo seu Espírito, o Espírito que penetra todas as coisas. Ele vê o que há em mim, que é você, até mesmo as profundezas de Elohim. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Eu não tenho condição de olhar para o coração de Mateus e saber o que há no coração de Mateus, mas eu e você também podemos olhar no nosso coração e identificar o que há em nós. Ele diz assim, olha, pois qual dos homens sabe coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Elohim, senão o Espírito de Elohim. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, não, mas o Espírito que provém de Elohim, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Elohim. Disso também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com as do Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Por isso que ele vai penetrar em mim e você, para que você possa, através do Espírito de Adonai, conhecer e entender as coisas espirituais. Porque a minha sabedoria humana não tem como penetrar o Espírito de Adonai. Não tem, porque é sabedoria humana. Disso também falamos, ele falou. Olha o verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Elohim, pois lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Eterno para que o possa instruir? Mas nós temos a mente numa chia. Paulo vai ensinar que a nossa mente está cativa no Messias, para que nós possamos exercer aquilo que o Messias ensinou. Se você observar, Léo, a disposição, o que me chamou a atenção, Leonardo, dessa porção, é a disposição das lâmpadas ali na menorá. Vá lá em Êxodo 25 para você ver. Por quê? As lâmpadas, a disposição das lâmpadas, elas vão identificar que ela vai ensinar, iluminar você e a mim diante de Hashem. Então, quando você se apresenta diante da Torá, a luz da menorá inicialmente vai iluminar a mim e a você. Lá no capítulo 25 do Êxodo, no verso 31, você vai ver ali que vai falar da disposição da menorá, das lâmpadas. Êxodo, eu estou em Gênesis, peraí, 25, verso 31, diz assim: também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará o candelabro, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, os seus botões e as suas flores, formarão nele uma só peça. Você imagine que é um lingote de ouro, muito bem trabalhado de forma artesanal, é uma concreção, não é isso? Esculpida artesanalmente com a mão de Adonai, pela instrução das mãos de Adonai. Olha o verso 32, dos seus lados sairão 6 hastes, 3 de um lado e 3 do outro. Nós temos aqui um exemplo ali, ó, de uma menorá, aqui, ó, um exemplo, uma réplica, mas você vê que ela é apenas uma réplica ornamental. Você vai ver que essa peça aqui na Torá, ela tem um formato bem mais específico. Ele diz assim, olha, numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoa, um botão, uma flor, 3 cálices formando amêndoas na outra haste, um botão e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com seus botões e suas flores. Haverá um botão debaixo do primeiro par de hastes que sai dele, um segundo botão debaixo do segundo par, um terceiro botão debaixo do terceiro par, 6 hastes ao todo. Os botões e as suas hastes formarão uma só peça, com um candelabro, obra batida de ouro puro. Também se fará 7 lâmpadas, das quais acenderão para iluminar defronte dele. Então, você vai ver que as disposições da lâmpada vai refletir primeiro sobre ele. Olha só que interessante, os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro se fará o candelabro com todos esses utensílios. Vê o que os faças conforme o modelo que foi mostrado no monte Sinai a Moisés. Ele diz ali no verso 37, faz suas lâmpadas 7, ele faz subir as suas lâmpadas, ilumina do lado de todas as suas faces. Adonai diz que a estrutura, as lâmpadas são sustentadas pela haste principal, ali o modelo falando, e as 6 hastes laterais que queimam permanentemente, como símbolo da fidelidade do homem com o seu Elohim. Então ali, a menorá inicialmente vai refletir esse relacionamento do homem para com Adonai. As suas luzes vão iluminar a mim e a você, o meu e o seu interior, conforme nós lemos lá em Provérbios, capítulo 20, verso 27. Lá na porção, vai lá para você ver em Números, capítulo 8, eu recebi ontem uma mensagem, até que é da Alessia, que está aqui. E essa mensagem, ela fala desse capítulo 8, verso 1 e 2, Alessia. A tradução muito boa. Diz assim, olha,
Vai lá para você acompanhar na sua Bíblia. Diz assim no verso 1 e 2: aqui já inicia berraloterra, quando subires, quando elevares. Ele diz assim, olha: e falou o Eterno a Moisés, dizendo: fala a Arão e diz-lhes: quando acenderes as lâmpadas, ilumine a lâmpada central do candelabro. Primeiro ele vai centralizar a lâmpada e vai iluminar aqueles que estão ao redor dele. Olha só, assim como são dispostas na menorá de Elohim, essas lâmpadas estão de frente às faces do homem, para iluminar, examinar o seu interior. Quando eu me apresento diante de Adonai, é isso aqui que vai acontecer comigo e com você. As lâmpadas vão iluminar, vão examinar o meu e o seu interior. Então, você pode usar a maquiagem que você quiser, mas diante de Adonai isso não serve de nada. Você e eu estamos expostos diante de Hashem. Por isso que as lâmpadas representam, para mim e para você, a completa liderança, diz os rabis, de Adonai sobre a vida do homem. Isso aqui é muito bonito. Os rabis ensinam que essa luz que Adonai penetra em mim e você, vai representar a total liderança e o controle que ele tem sobre mim e sobre você. E eles dão como exemplo o rei Davi. O rei Davi é aquele que, você sabe, eu sei, que ele é segundo o coração de Hashem. Você sabe, e você também entende, que Davi, como homem, ele teve as suas transgressões. Isso não é para dar respaldo para mim e para você em transgredir. Não é respaldo para isso. Que certa vez, lá com os nossos irmãos internos, um irmão falou de forma tipo assim: mas Davi transgrediu. Tipo assim, eu também posso transgredir. Não é respaldo. Porque você e eu não temos estrutura de suportar aquilo que Davi suportou. Nem da responsabilidade como rei de Israel, como Davi o é. Ele é considerado, Davi é considerado a lâmpada de Israel. Você e eu não temos essa estrutura que a menorá exige de mim e de você. Não temos. O Salmo 51, escrito por Davi, ele diz assim: cria em mim, Elohim, um coração puro. Elohim, renova as minhas entranhas, um sopro pronto, ele fala. Um ser preparado. Eu lembrei quando eu li essa passagem, quando nós estávamos contando o Homer, a primeira frase que nós falamos: eis-me aqui pronto, não era isso? Preparado para obedecer e seguir as ordens que provém de Hashem. Ele diz: cria em mim um coração puro, é o verso 10 e o 11. Cria em mim, renove em mim as minhas entranhas, um sopro pronto. Não me rejeites para longe das tuas faces. Não retire de fronte as luzes que provêm da menorá. Não me retires do teu sopro sagrado, o espírito investigador do meu ser. Por quê? Apagou-se as luzes, o homem deixa de existir. Adonai deixa de penetrar no homem, o homem morre. Por isso que a morte de Davi é conhecida como um apagar das lâmpadas de Israel. Bonito isso, né? Olha o tamanho, a representação de Davi. Vai lá para você ver isso comigo, lá em 2 Samuel capítulo 21. Melech Davi, 2 Samuel capítulo 21. Essa é a nossa introdução. Ele diz assim, 2 Samuel 21, ele vai enfrentar aqui umas batalhas, e ele está diante da morte, Davi. Olha só, verso 15 ao verso 17. Uma vez mais houve guerra entre os filisteus e Israel. Desceu Davi e com ele os seus servos para pelejarem contra os filisteus. E Davi se cansou, a batalha era intensa. Está vendo ele como um homem se cansa. E Esbi,
Benob, que era um dos filhos do gigante, cuja lança de bronze pesava 300 siclos, e que cingia uma espada nova, intentou matar a Davi. Porém, Absai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. A proteção ali sobre a vida de Davi: nunca mais saireis conosco, para que a lâmpada de Israel não morra. Porque se o espírito de Adonai sai, o homem volta ao pó. Então Davi é considerado esse que eu não posso simplesmente falar e me comparar a ele. Não posso, não nessa condição. Vai lá em 1 Reis, capítulo 11. Voltem um pouquinho a sua Bíblia aí, as suas páginas em 1 Reis. Volta não, vai para frente, né? Perdão. Reis 11. Segue aí para frente. 1 Reis, capítulo 11, verso 36. Só para você ver essa questão, ele diz assim, olha: é uma promessa para Salomão. Ele diz assim, olha: o seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para ali pôr o meu nome. Então a cidade de Davi vai representar essa possibilidade de Adonai habitar em mim e em você. Interessante que o descendente de Davi, Yeshua, ele vai admoestar os escribas e fariseus lá no capítulo 23 de Mateus. Lembra que eu falei que depois a gente voltaria nele? Aqui está, que ali Yeshua vai admoestar. Por quê? Porque a aparência do justo deve refletir o que há no interior do homem. A minha aparência tem que refletir o que há no meu interior. Mas não olhe para a minha aparência física. Não é essa aparência física que você vai definir se o sujeito é bonito ou não, no conceito humano. Mas você precisa entender que o justo precisa refletir o que há no interior do homem. Mateus capítulo 23, Yeshua vai admoestando ali, ensinando mesmo aos escribas e fariseus, corrigindo, como ele corrige a mim e a você, o Messias. Ele diz assim no capítulo 23, verso 25. Acharam? Ai de vós, ele está admoestando aqui. São os ais de Yeshua, oia, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, limpai o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, verso 27. Oie, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente aparecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de toda espécie de imundícia. Você vê que Yeshua é enfático de falar que Adonai é aquele que Provérbios 20 falou. Ele vai olhar o seu e o meu interior. Então não use de disfarce para com Adonai. Não use. Verso 28 diz assim: assim sois vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro sois cheios de hipocrisia. Você sabe o que é hipocrisia? É um homem ou uma mulher, é o ser dissimulado. Ele é aquele que é o manipulador de aparência. Tem vários manipuladores de aparência aí. Você vai, agora é fácil, né? É acessível, não é fácil, é acessível ao homem mudar a sua face na maneira que você quiser.
Você procura um médico, agora até dentista está falando, e fala assim: eu quero reestruturar a minha face. Você é um manipulador de aparência apenas. Finge-se ser o que não é, o que você é. É igualzinho a mulher de Jeroboão. A mulher de Jeroboão, ela vai usar um disfarce ao profeta. E esse profeta, ele é cego. Então você precisa entender, eu também, que esse disfarce que ela usa é tentar usar um disfarce espiritual, que não vai funcionar, não diante do profeta que está sobre os olhos de Adonai. Aqui, ó, volta lá em 1 Reis. Baruch Hashem. Leonardo abriu a boca, ele está quietinho. Hã? O hebraísmo diz no verso 28. Por vaidade e por idolatria. Porque a hipocrisia é um vício. Baruch Hashem, é um vício. Ela é um vício. Verdade. Que consiste em apresentar um sentimento que você não tem. Não tem. É um vício. É um vício que em si... Repete, pastor, por favor. Que hipocrisia é um vício. Que você insiste em apresentar um sentimento interior que você não tem. Ele é vazio. Exatamente. Exatamente. Ele é vazio. Por isso que Yeshua usa a palavra hipócrita o tempo todo, né? Você é um vazio, ele está falando, né? Se você se apresentar desta forma, é um vazio. Por isso que a mulher de Jeroboão se apresenta ali diante de um profeta cego. Se ele é cego, ela não precisava usar de uma aparência. Não precisava. Mas ela vai se apresentar porque ela queria saber do profeta o que ia acontecer com seu filho. Vai lá para você ver. Todo o disfarce dela não serviu para nada. Tudo aquilo que você tenta expressar e que o seu coração não tem, um momento você vai ser exposto por Adonai. Publicamente, hein? Do Messias, a luz ali. O que acontece com ele? Ele cega ele com a própria luz, para que ele olhe para dentro de si próprio. Isso. A luz ali vai fazer uma renovação do ser de Paulo. Ele se torna cego e quando ele abre a luz, os olhos, ele vê a verdadeira luz de Adonai. É por isso que ele tem todo esse discurso que ele faz e que é aceito diante de Adonai. Baruch Hashem. Aqui no capítulo 14 de 1 Reis, você vai ver esse disfarce aqui, olha. Capítulo 14 de 1 Reis diz: naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te, disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, o rei, né? E vai a Siló. Lá o profeta Aías, aquele que falou acerca de mim, que eu seria rei sobre este povo, leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele. Ele te declarará o que há de acontecer a este menino. A mulher de Jeroboão fez o que ele mandou, e foi à casa de Aías, em Siló. Ora, Aías já não podia ver. O profeta era cego. Está vendo? Os seus olhos já se tinham escurecido por causa da idade. Porém, o Eterno disse, o Espírito de Adonai sopra sobre Aías. A mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho que está doente. Assim e assim lhe farás. Ao entrar, ela fingirá ser outra. Ela vai se apresentar com aquilo que ela não é. Ela vai ser uma manipuladora de aparência, um disfarce, uma dissimuladora, uma hipócrita, como dizia Yeshua. Ele diz assim, olha, verso 6, assim
Ouvindo Aías o ruído de seus pés, ao entrar pela porta, disse: entre a mulher de Jeroboão. Ela deve ter levado um susto, né? Por que te disfarças? Eu sou enviado a ti com duras novas. Não há outra palavra para aquele que é manipulador de aparência. Vai, diz a Jeroboão: assim diz o eterno Elohim de Israel: eu te exaltei no meio do povo, eu te construí príncipe sobre o meu povo Israel. Eu rasguei o reino da casa de Davi e o dei a ti, mas tu não foste como meu servo Davi. Você não tinha a estrutura de ser aquele que é conhecido como a lâmpada de Israel. Dura a palavra que o rei recebe: que guardou os meus mandamentos e que andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Você vai ver que Bela-Roterra, ele vai acender o homem, mas a Bela-Roterra tem a perfeição de Adonai para mostrar o declínio do homem que não anda segundo as ordens de Adonai, que se afasta das luzes da menorá para servir a si mesmo. Isso é Bela-Roterra. Ele eleva a luz de Adonai sobre o homem. Você vai ver isso daqui a pouco. Mas você vai ver o declínio do homem, quando ele deixa de andar segundo o propósito que há em Adonai. Não, agora você vai falar no microfone. Espera aí. Obrigado. Você está falando de uma dissimulação, né? Que aí você usou o exemplo da esposa de Jeroboão. Sim. Se dissimulando dentro de uma situação até alegórica, porque se ele era cego, a dissimulação dela não era necessária do ponto de vista físico, né? Mas ali a gente precisa entender que ela era uma mensageira de Jeroboão. O verdadeiro dissimulador era Jeroboão. Baruch Hashem. Ela é um com ele ali, né? Esse é o problema das estruturas familiares mal construídas. E por isso que o Eterno, no sábado passado, Leomar, ele nos exortou a respeito de nós olharmos para o conceito de família conforme diz a Torá. Sim. Porque ali nós temos duas dissimulações nesse texto que você acabou de usar. A primeira delas é do rei. O filho adoece. A preocupação era de Jeroboão. Perfeito. Só que Jeroboão, ele dá um passo em falso porque ele havia abandonado a Torá. Porque quando você olha para a Bela-Roterra, ela não é meramente uma liturgia cerimonial para Arão colocar em ordem a mesa do tabernáculo. Era sim. Mas isso é uma liturgia que nós, dentro de casa, precisamos fazer. Eu vou te explicar por quê. Por que eu estou querendo entrar nisso aí. Quando Jeroboão fala assim, leva 10 pães, ele errou no número de pães. A dissimulação dele começa aí, quando ele falta a Torá nesse ponto. Porque Bela-Roterra vai dizer, se você olhar o texto de Bela-Roterra, vai dizer: quando acenderes as 7 lâmpadas, deverão iluminar a área de frente ao candelabro. Isso significa que a vela não fica 90 graus reta. Ela fica inclinada levemente para frente. Por quê? Porque quando você bota ela só para cima, ela ilumina para frente e ilumina para trás. Aí você pode escolher qual face você quer que seja iluminada. Você tem a possibilidade de escolher. Mas nós só temos uma face. Então você inclina para frente, onde o homem deve se inclinar, para ele saber qual é o pó aonde ele vai se encontrar com Adonai. É no pó da terra. Só que a Torá vai dizer que nessa mesma mesa do candelabro haviam 12 pães. Ali é a forma daquilo que o homem apresenta. Porque se você voltar no Levítico 24, ele vai falar das mesmas lâmpadas e vai dizer assim: e ao lado delas, ou à frente delas, dependendo da tradução, sobre as 2 fileiras de 6 pães, 12 pães, colocará um incenso sobre cada fileira para que aquele pão se torne um memorial. Memorial é aquilo que não se apaga. Isso. A verdade do coração de Jeroboão não se apagava, ele queria dissimular. Isso. Então ele manda 10 pães, então ele não conhecia Torá. Ele tinha que ter mandado 12 pães, para que esta luz que ilumina, ele não queria saber o que era o futuro dele, ele estava querendo uma questão visionária, ele queria uma direção profética. Isso. Só que ele não queria a luz verdadeira.
Provavelmente ele queria subornar o profeta. O que o texto deixa entender é que quando você viola a forma da Torá de se apresentar ao enviado de Adonai, é como se eu, por exemplo, pastora, tivesse um pecado. Eu sou um homem que pratica o adultério. Só que aí eu chego para o Ulisses e eu vou conversar com ele e eu minimizo o adultério. Eu não quero chegar com a boca cheia e dizer, Ulisses, eu adulterei. Porque eu não quero ouvir da boca do Ulisses o que a Torá tem para me falar com adultério. Torá, aí eu chego, pastor, com 10 pães em vez de 12. Você vai manipular, né? Você manipula a cabeça de quem você está querendo apenas uma palavra para te dar sustento. Você não é verdadeiro. Você não apresenta a situação. O problema ali é que a mulher dele era uma com ele. Aí está o problema das famílias que a senhora entrou na semana passada. O homem era dissimulado. Qual era o papel da mulher? Chegar com a cara exposta e dizer, o meu marido, aquele dissimulador, está querendo aí ela saber... se garantia dela. Ela iria romper com o marido em nome da Torá. Fazer uma adesão. O laço familiar ali não iria provocar nela uma dissimulação tal qual a dele. Então o que a gente entende ali é que ele tinha dissimulação na mente e ela era o veículo para dissimular. Esse é o ponto. E nós não conversamos isso. Então não, eu nem te vi essa semana, infelizmente. É esse daí que é o ponto. Então, quando nós estivermos diante de um cenário que uma luz vem para clarear, lembre-se, são 12 pães, que aquilo ali constitui o ser, aquilo que te alimenta, aquilo que te sustenta. Ali Jeroboão era alimentado por uma mentira. Uma falsidade. Ele não era alimentado pela solidez de 12 pães que estão à mesa para nós sermos confrontados com o profeta. E esse profeta, Leomar, pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser a própria Torá que está diante de nós e nós estamos aqui tentando dissimular e dissimular e dissimular. Então, esse daí é um ponto. A vela da menorá se inclina para frente, onde existe uma só face do homem que precisa ser exposta, entendeu? Isso. E pela proibição de acesso ao Santo dos Santos, essa menorá, essa concreção de ouro, ela simplesmente representa Adonai, a Torá, a própria Torá, especificamente. Paulo, quando ele está ensinando ali em Hebreus capítulo 4, ele vai ensinar dessa forma, de que essa luz, que essa menorá, essa concreção, ela representa a Torá, que vai no meu ser e no teu ser iluminar. Hebreus capítulo 4, lá dá para você ver, para a gente encerrar essa pequena introdução aqui, sobre Berraloterra, para que nós possamos adentrar. Na verdade, a gente já adentrou, porque é uma preparação que a gente faz para a compreensão daquilo que o Eterno tem para falar conosco. No capítulo de Hebreus fica quase lá no final da Brit Hadashah, segundo o Testamento. Amém? No capítulo 4, olha o verso 12 e 13 apenas. Ele diz assim, pois, verso 12, acharam? 4, 12. Pois a palavra de Elohim é viva e eficaz, ele está falando da Torá, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir, está vendo? Discernir o que há de dissimulado em mim e você, os pensamentos e as intenções do coração. Ele ainda continua no verso 13. E não há criatura alguma, não há, encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas, conforme nós vimos aqui a esposa de Jeroboão, que Léo contribuiu grandemente aqui. Estão nuas e patentes diante de Adonai para prestar conta. Por isso que a palavra ali para o Jeroboão é uma palavra dura de Adonai. Dura. Aqui, ali está o agravante. É a hipocrisia, porque Yeshua também fala que aquele que tem o que está no interior não pertence ao que você se apresenta, é aquele homem sem Torá, aquilo que o Leonardo falou, é vazio, sem espírito de Adonai, é o agravante que tem ali. Então Paulo, ele vai diante de tal situação,
ele vai expressar dessa forma, e ele faz um resumo aqui de tudo que nós falamos de maneira brilhante, porque ele diz que o Espírito de Adonai vai penetrar em mim e vai dividir o que é espírito, que Adonai olha, e o que é alma, aquilo que eu vou manipular com os sentimentos que eu tenho. Berhalotera apresenta, então, uma ascensão, da ascensão ao declínio, através de uma murmuração do homem. A Torá vai expor e expõe a possibilidade da ascensão do homem por apresentar-se diante de Hashem, como também o seu declínio e a sua decadência devido à sua inconstância do homem, em permanecer diante do Eterno. Então, a Berhalotera vai trazer esse suporte para mim e para você. Vai dar início a uma cadência rítmica aqui de serviços que são prestados no Mishkan, no tabernáculo, cuja presença de Elohim se faz ali. É o que vai garantir um serviço de doação do meu e do seu ser. Por isso que venha e contribua com a associação Aleph Bet, é o clamor do Ulisses para mim e para você. Porque o que vai garantir o serviço de doação meu e seu é a presença de Adonai como um sacrifício de amor, e não uma oferta ou uma doação mecânica, onde você e eu vamos ter que usar uma força danada para exercer a doação, não é assim? Você fala assim, já vou eu lá para a associação, já vai eu para lá para atender os necessitados, já vai, não é assim? É a murmuração do homem em ofertar a Adonai. Essa doação, segundo os rabis, ela é mecânica, ela não vai fazer efeito nenhum, porque quando você doa o seu coração, o ser de Adonai, o Espírito de Adonai se apresenta para receber. Lá em Bamidbar, capítulo 8, verso 1 e 3, começa assim a porção, nós já lemos, mas eu vou ler novamente. E falou o Eterno a Moisés, Números 8, verso 1, dizendo: fala a Arão, e dirás a ele, no teu fazer subir as lâmpadas, está vendo? Arão vai fazer subir as lâmpadas. Para isso, Arão vai ter que elevar-se. Aqui, ó. Para fazer subir as lâmpadas de frente às faces do candelabro, farão luzir as 7 lâmpadas. E fez assim Arão, de frente das faces do candelabro, fazer subir as lâmpadas, conforme ordenou Moisés. Então Arão começa agora, a partir do momento que as luzes serão acesas, elas permanecerão, elas não serão mais apagadas. Então aqui dá início efetivamente a todo o serviço no tabernáculo, de doação do ser de cada um daquele que vai se apresentar a Eli. A ordem aqui para Arão é fazer subir o quê? As lâmpadas. O espírito do homem é a lâmpada do Eterno. Lembra que nós começamos assim lá em Provérbios? O espírito do homem é lâmpada para o Eterno, diz Provérbios. Então, quando Arão recebe essa ordem de fazer subir as lâmpadas, ele tem sobre o seu encargo levar o homem à presença de Adonai. Está vendo como é grandioso essa questão que Leonardo falou? Não é simplesmente um ritual, é um ritual sim, que precisa ser feito, mas não é simplesmente uma coisa ritual. Essa elevação do homem diante do seu Criador é que vai fazer resplandecer a face de Adonai sobre mim e sobre você. O salmista no capítulo 103, Léo, eu lembrei disso você falando aqui, quando as luzes elas não têm, elas se curvam, não é isso? Na menorá. Eu lembrei agora que eu coloquei aqui o Salmo 113, no verso lá, que diz assim: acima dos céus está a glória, e ele se baixa para ver os céus e a terra. Adonai se prostra para ver a sua criação. Por isso que, quando você se apresenta de Adonai, vai fazer resplandecer a luz de Adonai. Números 26, verso 25. Não precise ir lá que eu vou ler um verso só, vou ler para você. Diz assim: Elohim ali,
que normatiza uma bênção para os filhos de Israel. Que Elohim ilumina as suas faces sobre ti e te agracie. É a bênção de Arão. Não é que nós cantamos aqui, nós também falamos que Adonai faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Ali o texto fala sobre ti, a bênção de Arão em particular para aquele que se apresentar diante de Adonai. Essa bênção contribuirá para elevar os filhos de Israel numa ligação entre a luz da menorá, colocado no Mishkan, ali no tabernáculo, e a luz da onipresença de Adonai. Essa luz colocada ali é para a iluminação de todos. Você vê ali que em Números capítulo 6, verso 25, Arão ali é instruído e é normatizado ali uma bênção, a bênção de Arão que você e eu conhecemos. Eu chego aqui e estabeleço uma bênção sobre nós. É a bênção normatizada. Mas, quando a menorá está presente, essa luz vai iluminar a todos. Vai resplandecer a face a todos. O salmista, ele vai levantar um clamor dessa bênção para que ela seja extensiva a todas as nações. Não somente aqueles que estão presentes em momento solene. Ele é cantado lá no Salmo 67. Esse Salmo 67 marca muito a nós. Vamos lá para você ver. Salmo 67. Nós estamos falando a possibilidade de uma iluminação, de uma elevação diante daquele que habita no alto dos céus, Adonai. Ele vai se elevar, ele vai fazer que a face do homem se eleve. Mas aqui no Salmo 67, o salmista vai clamar com um cântico para que essa bênção seja extensiva a todas as nações, a todos os homens. Ele diz assim: Elohim, tenha compaixão de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra os seus caminhos, e em todas as nações a tua salvação. O salmista está falando que aquilo que nós já aprendemos, que todas as nações precisam estar baseadas em duas estruturas, a Torá e o Messias, porque ele fala aqui, olha, em todas as nações a tua salvação. Então ele fala assim, verso 3, louvem-te, ó Elohim, os povos, louvem-te os povos todos, alegre-se e regozije-se as nações, pois julgas os povos com equidade e governa as nações sobre a terra. Louve-te, ó Elohim, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o fruto, e Elohim, o nosso Elohim, vos abençoará. Abençoa-nos, Elohim, em todas as extremidades da terra o temerão. Quando nós estamos entoando esses salmos, quando você está ali cantando, vai existir ali no meio do salmo uma convocação para todas as nações. A convocação está na porção, quando ele fala do toque da trombeta ali. Então, quando nós estamos cantando e anunciando através do toque do shofar, é uma convocação para todas as nações, para que todos possam ser absorvidos, incluídos ao resplandecer de Elohim sobre a face das nações. É a intenção aqui retirar o que está em oculto em mim e você, o que está em obscuro sobre mim e você, através da luz de Adonai, que é a Torá, revelada para o homem, numa construção artesanal que a porção traz para mim e para você, que é a menorá, feita aqui de ouro maciço e que representa a luz de Adonai. Esse segundo os comentaristas, é o artesão da verdade que Yeshua anuncia ali. Vai lá para você ver em João, capítulo 3. A luz de Adonai é para todas as nações. Essa luz iluminará a todos. Mas você vai ver que depois há aqueles que não querem receber a luz.
João, no capítulo 3, da Brit Hadashah, segundo Testamento, você vai ler ali, só o verso 19 ao verso 21, você vai ter a ideia, a amplitude de estar diante de Adonai e a face dele resplandecer sobre mim e sobre você. Deixa eu ir lá, João, capítulo 3. Você conhece muito bem esse texto. Acompanhe comigo que ele diz assim, no capítulo 19. A condenação é esta. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, para que o que está no teu coração não seja exposto, para que seu disfarce seja descoberto, mas que sejam reprovadas. Verso 21, mas que vive de acordo com a verdade, mas o que vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que seja claramente, para que veja claramente que as suas obras são feitas em Elohim. Em outra versão diz, eis o julgamento. A luz, quando eu fiquei observando isso, agora de manhã, quando retira-se a Torá da arca e expõe a Torá no meio de nós, é isso aqui. A Torá vai julgar. E o Messias vem para isso. Olha que fala aqui, verso 19. Eis o julgamento, eis a Torá. A luz veio ao universo, então a luz é para todos. Os homens amaram mais as trevas que a luz. Sim, suas obras eram criminosas, não podiam ser manifestadas aos homens. Então eu mantenho uma aparência, mas o meu coração fala de outra coisa. Está longe de ti. A luz que Adonai fala que vai resplandecer de frente a menorá, onde eu e você precisamos nos apresentar, vai revelar isso. Verso 20, sim, todo faltoso do mal odeia a luz. Ele não vem para a luz, com medo de que suas obras sejam reprovadas. Mas o artesão da verdade, o artesão é aquele que faz de um lingote de ouro uma esplendorosa obra que é a menorá. Linda no contexto. Eu não fui em Israel, mas diz que Israel já tem uma menorá pronta, não é isso? Para ser colocado no próximo templo. Imagina essa obra sendo feita há milhares de anos aqui, na Torá. Manualmente, artesanalmente. Esse é o artesão da verdade, diz o texto. O artesão da verdade, ele vem para a luz, para que seja manifesto que as suas obras sejam feitas em Elohim, para que seja testificado que a sua obra seja aprovada. Não é isso que nós oramos no Salmo 90? Abençoa as obras das nossas mãos, Adonai, todos os dias, quase todos os dias nós oramos. Abençoa, Adonai, as obras de nossas... Não todos os dias, tem uma bênção ali diária que você fala. Abençoa, Adonai, as obras de nossas mãos. Mas para que Adonai venha abençoar a obra de nossas mãos, você e eu precisamos ser o artesão da verdade. Não pode habitar em nós nenhum disfarce. Não pode. Porque se habitar, vem sobre mim e sobre você um declínio. Porque o declínio do homem vem por não compreender esta luz que vem para mim e para você. Quando você não compreende a luz, você torna-se um opositor a ela. Você rejeita, você é um opositor. Você torna-se um verdadeiro amante das trevas. Porque você rejeitou a luz, você é um opositor. Vira um pouquinho, agora é virar. Aí a página, vai no capítulo 1 de João. Olha o capítulo 1,
Lê até o verso 9 para você ver isso aí. Ele diz assim, isso aqui é Bereshit, isso aqui é Torá, irmãos, que você está lendo na Brit Hadashah. Você precisa entender Torá aqui na Brit Hadashah, também no Segundo Testamento. Capítulo 1 de João diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com quem? Com Elohim. O verbo era Elohim. Ele estava no princípio com Elohim. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha que bonito isso aqui. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão sobre ela. Houve um homem enviado de Elohim, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Lembra que Leonardo ensinou sobre aquela questão ali da postura da esposa de Jeroboão? Ela poderia fazer isso que João vai fazer, vai testemunhar a favor da luz, e não ser complacente com seu esposo transgressor, dissimulador de faces. Ele diz aqui, olha, a luz resplandece nas trevas, verso 7, veio como testemunho para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, João imersou, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Em outra versão diz assim, olha, ele no princípio, por Elohim, ele vem. Tudo se torna por ele, fora dele nada do que se vê, nada do que vem a ser se torna. Ele a vida, a luz dos homens. Olha que bonito isso aqui. A luz ilumina nas trevas, e as trevas não compreenderam. A versão aqui diz, Léo, que as trevas não compreenderam a luz. Rejeita Yeshua, o Messias, que você vai ver o que é não compreender a luz. Vai ser um amante das trevas, dissimulador de faces. Ele diz aqui, olha, a luz ilumina nas trevas, e as trevas não compreenderam. Então, quando eu não compreendo o Messias, ou não quero compreender, é porque não tenho uma adesão ao Messias. Eu sou um opositor à luz de Adonai. O verso 11 diz, a luz verdadeira que ilumina todo homem, nascido no universo, essa luz para todo. A Torá então expõe um declínio aqui do homem, a sua decadência devido à sua inconstância em permanecer em Adonai. Ele observa o homem assim, observa a mitologia das nações, da luta da luz contra as trevas, do homem, da força contra a não força, do mal contra o bem, sei lá. É uma mitologia isso, é uma história da carochinha que contam para mim e para você. Essa luta constante. Não, a luz vem e ela dissipa as trevas. Bereshit diz isso. Então, quando você cai em declínio, rejeitando e negando esta luz, você entra num processo de um ser inconstante diante de Adonai. Você não é firme como um lingote da menorá, você é inconstante. Tem uma expressão que é usada no comum que diz assim, é igual uma agulha enfiada na manteiga. Você não tem firmeza nenhuma. Essa variação, Paulo fala ensinando a Tiago, ela fala que essa variação, pastor, é do humano, não provém de Adonai, é do homem, é de mim e de você. Ele diz que um homem que tem um coração variante, duvidoso, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Tudo que ele vai fazer, ele é inconstante. É em Tiago capítulo 1, eu anotei aqui, não fui por causa do horário. Ele é inconstante, ele é vacilante. Mas os especialistas aí do comportamento humano,
eles afirmam que essa inconstância do homem, essa não verdade que habita no homem, esse estado de inconstância já está sendo considerado pelos especialistas do comportamento humano em si, toda essa ciência aí humana, diz que é o grande mal da humanidade. Já é considerado o grande mal da humanidade. É o que está infectando aí, principalmente os jovens que não têm firmeza em nada, não quer se permanecer em nada e leva, por falta de instrução de Torá, isso para a sua vida para frente. Eles são identificados, segundo esses especialistas, com vários tipos de transtorno de personalidade. Hoje os consultórios estão assim, ó, lotados. O pastor falou que estão tudo enganando os médicos. Estão dissimulados. Não que os médicos se deixem enganar, mas são dissimuladores de face. Não converte, isso, não cede o coração de forma nenhuma. Esses homens aí, esses dissimuladores de face, esses que têm esse transtorno de personalidade, tem uns que são casos sérios, verdadeiros. Mas agora parece que fez assim, aumentou isso, segundo os especialistas. Aí tornou-se o grande mal da humanidade. Eles já foram diagnosticados por Paulo lá em Romanos capítulo 1. São os homens dos últimos tempos, que precisam ceder à luz de Adonai. São os homens dos últimos tempos. Então, não o diagnóstico já foi dado por Paulo, em Romanos capítulo 1. São identicamente, se você ver as características ali desses transtornos, são vários transtornos. Tem transtornos que eu nem sabia que existia, Léo. A ciência vai evoluindo, e chegando a ponto que você tem coisas que você toma um susto. Isso é transtorno? Eu fazia isso. Hoje é classificado como transtorno e você nem sabia que você era um transtornado. Mas que você não sabia que você tinha um problema tão sério. Por isso que é para todos os homens essa luz. Elas são idênticas ali com os homens dos últimos tempos. Essa variação, irmãos, ela não é restrita no ambiente de uma vida só com o Eterno. Não é. Os especialistas dizem que esse grande mal, eles estão revelando principalmente o caráter geral da humanidade. Por isso que a luz é para toda a humanidade. Por causa dessa questão, vai atingir a todos. Não é só no âmbito de uma adesão com Adonai, não é só isso. Fora daqueles que andam fora de Adonai, isso está acontecendo e muito. Não consegue concluir o que está para fazer, não consegue construir uma obra e finalizá-la, abre a gaveta e deixa aberta, não fecha. Isso é transtorno que o especialista diz. Você não consegue concluir aquilo que você começou. Por isso, quando você vê, se você vir aqui no meio da semana, você vai ver a pastora Sandra aqui atrás dos pedreiros, forjando-os para que eles venham concluir o quê? A obra. Porque tudo aquilo que você começou, você precisa finalizar. Porque existem outras coisas que virão. Eu já estou terminando. Um mau caratismo, né? O disfarce ali que... Não é. A solução é Torá. Arrependimento, reconhecer esses transtornos em mim. Amém. Baruch Hashem. Amém. 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 Baruch Hashem. Eu quero só concluir aqui que o profeta Elias exige, naquela época, daqueles homens ali, uma definição, Léo. Ele fala bem assim, ele vai exigir uma definição dos homens. Lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 21, ele fala bem assim, Elias, ele vai se encontrar, ele vai ser assim, e Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando mancareis entre dois pensamentos? O profeta veio exigir uma posição aqui, ó. Até quando você vai deixar de manquejar entre dois pensamentos? Se o Eterno é Elohim, segue-o. Ele é Adonai, a luz de Adonai resplandece sobre o homem.
Agora, se é Baal, se é os deuses que você confia, segue os seus deuses. Porém, o povo não respondeu nada, sabe por quê? Porque estavam inconstantes, não sabiam que posição tomar. Espero eu que nós não chegamos a esse nível, porque Adonai vai exigir de nós uma tomada de posição. Assim como Moisés fez ali com a tribo de Levi. E a tribo de Levi se posicionou diante do Eterno. Que nós possamos voltar às 15 horas e dar continuidade, porque nós precisamos tomar posições e ser o mediador entre Adonai e aqueles que não têm Adonai. Você precisa carregar a luz do Messias em você, eu e você. Amém, Eterno? Muito obrigado. Baruch Hashem, nós louvamos o Teu nome, engrandecemos a Ti, porque Tu és o nosso Elohim, a rocha ao qual nós temos total confiança. Seja conosco neste Shabat, introduza a Tua Torá em nós, para que nós possamos refletir. Se há algum disfarce em nós, seja exposto a nós mesmos, para que nós possamos nos arrepender e voltar imediatamente à Tua presença, para que a Tua face venha resplandecer sobre nós, em nome de Yeshua, o Messias. Amém.